nós vamos retomar o estudo do livro A Gênese. Nós estamos no capítulo 11, Gênese Espiritual, falando sobre a encarnação dos espíritos, né? Nós vamos para a segunda parte desse tema, agora a partir do item número 20. Nós conversamos no nosso último encontro, para fechar aquele raciocínio inicial, do item 18, eu vou ler rapidamente, para poder só retomarmos aqui o nosso raciocínio, dizendo o seguinte então: quando o espírito tende a encarnar em um corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que é apenas uma expansão do seu perispírito, o liga ao embrião para o qual ele se acha atraído por uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que o embrião se desenvolve, o laço se estreita, sob a influência do princípio vital material do embrião. O perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula por molécula com o corpo que se forma, de onde se pode dizer que o espírito, por intermédio do seu perispírito, de certa forma, cria raízes nesse embrião, como uma planta na terra. Quando o embrião está inteiramente desenvolvido, a união é completa, e então ele nasce para a vida exterior. Por um efeito contrário, essa união do perispírito com a matéria carnal, que se efetuara sob a influência do princípio vital do embrião, quando esse princípio deixa de agir, em consequência da desorganização do corpo que conduz à morte, essa união, que era mantida apenas por uma força atuante, se desfaz quando esta força deixa de agir. Então, da mesma forma como havia se unido, o perispírito se desprende molécula por molécula e o espírito é restituído à liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo que causa a partida do perispírito. E aqui no item 19, o Espiritismo nos ensina, pelos fatos que nos faculta observar diretamente, os fenômenos que acompanham essa separação, que às vezes, de acordo com o estado moral do espírito, é rápida, fácil, suave e insensível, ao passo que de outras é lenta, trabalhosa e horrivelmente penosa, podendo durar meses inteiros. Então nós conversamos sobre esses dois processos, tanto de encarnação como de desencarnação, no nosso encontro anterior. Inclusive recomendei para vocês também o livro O Céu e o Inferno, na segunda parte ali dos exemplos, né, que nada mais são que entrevistas que Kardec realiza com espíritos das mais variadas categorias, vamos dizer assim, dentro do ambiente moral, cada um contando a sua história, a sua experiência, as suas percepções, né? Então, vale a pena, né? Inclusive, estou com a pretensão de a gente voltar a estudar o céu e o inferno, especialmente nessa segunda parte. A primeira parte ela é mais teórica, né? Muito mais falando sobre céu, inferno, anjos, demônios, purgatório e debates que ele faz teológicos, né? Que ele realiza naquela época. Então, na segunda parte, eu acho que é a parte que eu vou dizer para vocês que talvez assim a parte da doutrina, de conteúdo doutrinário que eu mais gosto, é exatamente essa segunda parte do céu e inferno. Então a gente depois, né, acabando um desses nossos livros, tanto esse como o Evangelho, o que acabar primeiro, a gente começa então essa segunda parte, só para a gente se concentrar naquelas entrevistas, que elas são muito instrutivas para todos nós. Muito bem, vamos lá. Item número 20 então, a partir de hoje. Diz assim para nós, né? A observação também assinala um fenômeno particular que sempre acompanha a encarnação do espírito, né? Deixa eu ver aqui, o Nando colocou: é possível estudar direto a segunda parte sem ler a primeira? Nando, como os nossos estudos já há bastante tempo vêm acompanhando os vários temas que são abordados, para nós, né, não vai fazer tanta diferença estudarmos, mas para quem vai ler o Céu e o Inferno, conhecendo um pouquinho só desse conceito dogmático entre as religiões, seria interessante começar a leitura do início, exatamente para entender o que vem depois da morte, essa parte do céu e inferno e tudo mais, né? Mas a gente fala isso o tempo todo aqui na sala, né? Então, para nós, dar um salto para as entrevistas, que é a parte que interessa para nós, é mais interessante. A gente pode dizer assim que a nossa turma, ela está assim, um pouquinho mais avançada para começar daquele beabá, né? Até porque também, para poder falar um pouquinho sobre essa ideia desses dogmas,
a gente pode pensar que, na época, Kardec tinha uma necessidade de debater esses temas com a sociedade daquela época, porque era uma novidade. Ele tinha que primeiro destruir aquele conceito inicial para depois construir outro. No nosso caso, não nosso aqui da sala, mas nosso, aqui do Brasil, da nossa atualidade, de um século e meio depois da doutrina espírita, ficar tentando explicar para alguém que o céu e o inferno não existem seria algo muito simplista. Para quem está chegando na doutrina e traz esses dogmas, é interessante conversar sobre isso. Mas no nosso caso é muito mais para poder dar continuidade e aprofundar aqui o nosso raciocínio em torno dessa condição dos espíritos que desencarnam, por isso a gente vai direto para a segunda parte. Mas para quem está chegando e quer começar a estudar, é interessante ler a primeira. Beleza? Vamos lá. Aliás, não só essa, né, mas também revista espírita, né? Eu vou tentar ver se um dia a gente começa a fazer revista, mas ela, por ser muito grande, ela acaba dificultando para nós bastante aqui o estudo, né? Porque às vezes não somente o conteúdo da revista espírita é muito grande, mas algumas vezes um capítulo é enorme. Então a gente demoraria assim muito tempo para poder fazer um estudo sistematizado dela, né? Então, e fica cansativo também, né? Então os livros são interessantes. Então a gente vai variando, né, conforme os livros forem chegando, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre toda a obra, preferencialmente de Kardec, e também outras obras que a gente vai acrescentando, como foi o caso de Leon Denis que a gente leu, né? Mas vamos lá, tem bastante coisa para a gente ver ainda, né? Apesar do tempo todo que a gente está estudando, material é o que não falta para a gente estudar. Vamos lá então. Bom dia, pessoal que chegou. Então, começando aqui o item número 20. A observação também assinala um fenômeno particular que sempre acompanha a encarnação do espírito. Uma vez capturado pelo laço fluídico que o prende ao embrião, o espírito entra em estado de perturbação, que aumenta à medida que o laço se aperta. Nos últimos momentos, o espírito perde toda a consciência de si mesmo, de sorte que ele jamais é testemunha consciente do seu nascimento. Eu me recordo quando eu comecei a estudar os livros de Kardec, e ele usou muito, tanto ele como os espíritos, usavam muito a palavra perturbação. E a ideia ficava exatamente essa. O que ele queria dizer com perturbação? Né? Eu achava que inicialmente era um estado de inconsciência, depois eu achei que era um estado de confusão, depois de desorientação, até que depois a gente vai estudando e vai entendendo exatamente o que significa essa perturbação. Que é exatamente essas duas ideias que eu trouxe no final, né? Uma desorientação e uma certa confusão sobre a realidade que ele vive. Aquela coisa de você acordar assustado, onde eu estou, quem sou eu, o que aconteceu, quem me chamou e coisa e tal, né? Então, esse estado de perturbação ele é vivido em duas situações, como nós vimos. A primeira, quando o espírito desencarna, né, e isso a gente sempre vê nas mensagens que chegam para nós, os espíritos podem muitas vezes não ter a compreensão do que aconteceu nesse processo, principalmente os espíritos que, durante o desprendimento, se encontram num estado de consciência. E aí então ele vai ver um corpo semelhante ao seu, vai ter impressões diferentes, sensações diferentes, e principalmente se ele é um indivíduo que não tem nenhum conhecimento desse aspecto espiritual, né, e até mesmo nós que temos esse conhecimento básico daquilo que a doutrina nos passa, conhecer uma coisa, viver outra, né? Então não é uma coisa tão simples assim. Agora, para quem não conhece nada, fica mais complicado ainda. Então, chegando no mundo espiritual, existe ali até mesmo difícil para os espíritos trazerem para nós uma descrição precisa do que vem a ser essa novidade, né? Por mais que nós leamos os livros, cada espírito traz uma informação de acordo com o seu entendimento. Nós tivemos ali os livros, desse caso que nós lemos aqui do Céu e Inferno que eu falei para vocês. Nós temos o livro André Luiz, trouxe uma percepção dele do mundo espiritual. Frederico Figner trouxe uma outra percepção. E outros livros publicados também falando de que forma que o espírito se deparou no mundo espiritual. Né? O que ele viu, o que ele sentiu, o que ele entendeu exatamente dessa realidade. Então, isso aí depois a gente vai estudar futuramente de uma forma mais
mais objetiva, né, focada nela. Mas aqui o que Kardec quis dizer é que também no momento em que o espírito nasce, ele passa por esse estado. Então ele tem tanto no desencarne como no encarne, estar em contato com o corpo físico é um processo que não é tão tranquilo para o espírito, tão simples para ele. Ou seja, ele vai entrando, simplesmente ele percebe o que acontece, ele vai acompanhando todo o processo, muitas vezes ele sente o processo sem entender o que acontece. Embora no caso da encarnação, da reencarnação, exista um planejamento prévio e o espírito já começa a perceber o momento em que ele vai se aproximando, né, da sua encarnação, mas no momento em que ele começa a ter um contato mais objetivo, ele começa a ficar desorientado. E é essa desorientação que a gente vai ver aqui em seguida. O Gilson colocou, né, seria o momento do esquecimento da escolha de sua prova e expiação. Olha, Gilson, não apenas isso, mas são várias as experiências que ele vive. Não apenas do seu passado, mas ele também se esquece das relações que ele teve no mundo espiritual. Ele se esquece daquilo que ele se programou para fazer. Se esquece no sentido de lucidez. Mas as provas e expiações se encontram registradas na sua mente, que ele vai vivenciando isso tudo, né? Então, são sensações da mesma forma também, uma sensação estranha para o espírito sair daquela condição de desprendimento no mundo espiritual e entrar depois num corpo físico, se vincular a esse corpo físico. Nós poderíamos dizer assim, imagina uma pessoa que nunca entrou na água, ela sente o ar no corpo dela, sente o vento, sente o calor, de repente ela é jogada dentro de um tanque com água, ou com algum líquido viscoso. Então o espírito, ele desfruta daquela liberdade no mundo espiritual, sem nenhum contato com a matéria. E de repente, durante o processo de encarnação, ele começa a se sentir quase que preso a essa matéria, não apenas se sentindo preso a ela, mas sentindo os efeitos que ela provoca sobre ele. Então nós temos assim, tanto no aspecto físico, como no aspecto mental, como no aspecto psíquico, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo para ele. No vibratório, inclusive, porque no vibratório ele sai do mundo espiritual onde tem a liberdade, se vincula ao corpo físico ligado à mãe. E começa também a sentir as vibrações da mãe. Então, na verdade, é um choque de diferença de dimensões, uma dimensão muito sutil para uma dimensão muito densa. Então temos várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Para uns, se por acaso o espírito faz um planejamento adequado, mesmo tendo ali provas e expiações que para ele possam ser desafiadoras, ele vai consciente de que tem a necessidade de reencarnar. Agora a gente pode imaginar o que acontece para um espírito que reencarna de uma forma compulsória, de uma forma obrigatória, que já não são tão frequentes assim, pelo menos a gente entende assim, né? As reencarnações compulsórias, porque o nosso estágio evolutivo já nos coloca numa condição de entendimento da necessidade da encarnação. Mas para aqueles que reencarnam obrigatoriamente, dá para a gente imaginar o estado do espírito, o seu estado moral, o seu estado intelectual, os seus valores, aquilo que ele fez de negativo, porque para ele ser obrigado a reencarnar, é porque é um espírito rebelde, a gente parte desse princípio. Então imagina um espírito que não quer reencarnar ser forçado a fazer isso. Então dá para imaginar assim aquele espírito sendo reduzido naquele momento, naquela redução perispiritual, para poder se vincular ao feto, se agitando, se rebelando. Não é à toa que muitas vezes acontecem abortos espontâneos, que pode ser prova para os pais, pode ser prova para o espírito, mas também, como foi dito para nós lá no Livro dos Espíritos, muitos espíritos abortam a sua própria reencarnação, por um estado de rebeldia. Eles acabam desistindo da encarnação. Porque a gente lembra que a palavra aborto, ela não significa abortar uma gravidez, significa interrupção de alguma coisa. Pode ser interrupção de uma gravidez, ou abortar uma missão, né? Então a gente lembra que o espírito pode abortar o seu processo reencarnatório, por um estado de rebeldia muito profundo. E aí então a gente pode saber assim que é aquele espírito que volta para o mundo espiritual, sofre demais. Livro dos Espíritos, Júnior. Bom dia, um abraço. Então, isso pode acontecer. Mas é claro que hoje, né, então, abortar, né, vários tipos de processos. Então o que os espíritos orientam para nós é que, é claro que
durante o processo de encarnação existe uma assistência muito grande do mundo espiritual, que orienta, que tranquiliza o espírito, que envia para ele o estímulo para que ele possa enfrentar uma experiência aqui no mundo físico e tudo mais, mas sempre tem aqueles que se encontram num estado de desequilíbrio muito grande. Algumas vezes, inclusive, num estado de incompatibilidade vibratória com os pais, com a mãe em especial, que é ela que é o receptáculo dessa reencarnação. E aí então existe uma incompatibilidade espiritual, antipatia muito grande entre eles, que isso pode acontecer durante um processo de encarnação. Pode acontecer um abortamento. Né? A Fernanda colocou, mas não em caso de expiação. Não, Fernanda, independente de caso de expiação e de provas, se o espírito se encontra num estado de desequilíbrio muito grande, pode acontecer. A gente não sabe com que frequência as informações do mundo espiritual a esse respeito são muito escassas para nós, mas o que a gente fica é exatamente o esclarecimento que os espíritos trouxeram. Que o espírito pode provocar esse tipo de situação. A Dava colocou lá, não é à toa que a encarnação também é chamada de prisão. Sim, é uma restrição que ele fica no mundo físico. Né? Eu estava pensando quanto ao espírito, não quanto à mãe. Né? Sim, então, mas o próprio espírito pode provocar isso. Depois eu pego para vocês aqui o trechinho do Livro dos Espíritos e a gente depois estuda detalhadamente essa questão. Tá? Porque é pertinente a esse processo que a gente vem estudando da união do espírito ao corpo físico. Né? E aqui, deixa eu pegar rapidamente aqui. Espera aí que eu estou com o Livro dos Espíritos aqui à mão. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer, né? Então vamos fazer agora, para a gente não deixar esse assunto para depois, para não ficar pendente. Rapidamente aqui, Livro dos Espíritos. Vamos lá. Aqui nós vamos para a segunda parte, né, do Livro dos Espíritos. Vida espírita, retorno à vida corporal. Prelúdio do retorno. União do espírito, da alma e do corpo. É o item número 2 do capítulo 7. Vamos lá. Em que momento, tal. Deixa eu ver aqui. Quando falha uma encarnação para o espírito, por uma causa qualquer. Não é esse daqui. Só um instantinho. Vamos lá então, 345. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a tomar o corpo que lhe foi designado? A resposta: a união é definitiva no sentido de que outro espírito não poderia substituir o corpo que foi designado para o corpo. Mas com os laços, como os laços que o prendem são muito frágeis, fáceis de romper, podem ser rompidos pela vontade do espírito que recua ante a prova escolhida. Nesse caso, a criança não vinga. E aqui depois, 345. O que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morrer antes de nascer? Escolhe outro. Né? Então, nesse caso, a gente tem sempre. Não é uma questão de palavras, Fernando. A gente tem que ter uma ideia bastante abrangente. Tanto expiação como prova, o espírito tem livre-arbítrio. Ele pode, durante o seu planejamento encarnatório, ele escolher a expiação. Não, eu cometi um erro no passado, eu quero fazer agora. Mas isso durante o seu retorno ao mundo espiritual, ele fraquejar e desistir. Isso é possível. A gente pode imaginar, usando uma comparação bastante simples, mas que ela elucida bastante essa ideia, imagina alguém que faz um curso de paraquedismo. Ele mexe com o equipamento, estuda exatamente todo o processo de salto, e você coloca ele na porta do avião para poder saltar. E ele fala, não tenho coragem, eu desisto. Então a gente não pode se prender nas palavras provas e expiações, porque tanto uma como outra são desafiadoras para o espírito. E nesse caso ele pode desistir diante de uma fraqueza, diante de um temor. A gente nunca pode dizer que não, nesse caso sim, nesse caso não.
Nós conhecemos no mundo hoje quantas pessoas problemáticas nós encontramos, quantas pessoas com alto grau de desequilíbrio. Imagina no mundo espiritual. Quando ele desfruta de uma certa liberdade, de repente ele será obrigado, porque não deixa de ser uma obrigação, ele é obrigado a viver uma situação extremamente difícil e ele pode simplesmente interromper sua encarnação. Então, assim, é nesse caso que a gente está colocando. O espírito pode desistir a qualquer momento. Muitas vezes não é aqui que acontece, o espírito vem para cá para viver uma expiação e ele comete suicídio. Deixa eu ver aqui. Não, a gente pensa o seguinte, no caso de um planejamento reencarnatório, Fernanda, o espírito, ele sabe o que vai acontecer com ele. Ele tem essa consciência. Então ele não é pego de surpresa, você não vem para cá para de repente, do nada, você viver uma situação difícil. O espírito, a expiação só terá sentido para o espírito se ele souber por que ele está vivendo aquilo. Porque do contrário ele vai ser castigado sem saber por quê. Castigado na visão dele, naturalmente. Então ele sabe, o planejamento é assim, você vai reencarnar naquele lugar, você enfrentará tais dificuldades, conviverá com tais pessoas, e isso é uma informação genérica. E aí durante a sua encarnação, ele começa a pensar, mas será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que vão me aceitar? Eu estou com medo, eu não quero. Pronto. A gente pensa, se encarnado, que é um processo mais difícil, o espírito comete o suicídio, imagina durante um processo em que ele começa a se aproximar da experiência que ele vai viver. Então é essa visão que a gente tem que ter. A Angelina colocou, né, que numa encarnação compulsória, o livre-arbítrio do reencarnante está desenvolvido e será levado em conta. Aqui também no Livro dos Espíritos, Angelina, nós temos aqui uma outra questão, eu precisaria procurar para poder encontrar para passar para vocês. Mas algumas situações os espíritos explicam em que o espírito não tem condições de tomar suas decisões. Isso pode ser num caso de rebeldia ou pode ser num caso de uma patologia mental muito grande, uma psicopatologia. O espírito sofrendo um desequilíbrio muito grande, vamos pensar o seguinte, um espírito suicida. E o suicídio provocou nele uma perturbação extremamente profunda e dolorosa. E então ele não consegue sair daquele estado, por mais que ele seja ajudado, por mais que ele seja assistido, ele não consegue sair. E aí os espíritos pensam o seguinte, a melhor forma de retomar o processo de reabilitação dele é fazer com que ele volte ao corpo físico, vivencie o momento na matéria para poder começar a se reorientar e depois volta para o mundo espiritual. Nesse caso ele então é levado à encarnação sem que ele tenha escolhido para isso, porque o seu estado mental é de tal deterioração que ele não tem liberdade para fazer, não tem condições. Então é disso que a gente tem que pensar. Né? Então, e da mesma forma também espíritos rebeldes são trazidos para a reencarnação. Então tanto rebelde como espíritos em estado de desequilíbrio muito grande, esses espíritos são conduzidos no mundo espiritual. Eles não escolhem. Escolhem por eles. E naturalmente aqueles que escolhem são espíritos de grande sabedoria. Né? Deixa eu ver aqui, mas a expiação em certos casos o espírito não tem consciência. A gente já viu aqui, né? Deixa eu ver aqui. Esse caso que eu gostaria de saber, né, até a nível de expurgo. Né? Então tudo no mundo espiritual depende do entendimento do espírito, do merecimento que ele tem, da forma como se conduz a sua expiação, da coragem que ele tem para enfrentar. Né? Porque nós lembramos sempre que o espírito quando reencarna, né, e essa é uma informação unânime do mundo espiritual, todo mundo tem medo de reencarnar. Todos. Todos nós tivemos medo de reencarnar. Porque nós fazemos um planejamento, de um modo geral, para resolver problemas. E para resolver problemas, nós vamos enfrentar dificuldades. E quando nós enfrentamos dificuldades, nós ficamos pensando, mas será que eu vou conseguir? Então, o espírito, quando reencarna com aquela vontade, não, eu quero reencarnar. Ele quer porque ele tem necessidade e tem consciência dessa necessidade de resolver as pendências do passado. Mas como Kardec lembra, o espírito quando ele deixa o corpo físico, ele está se libertando de uma prisão. Como é que você vai dizer assim, não, eu quero ser preso para poder me consertar? Só se for uma grande necessidade, porque espontaneamente todo mundo quer ir para uma colônia de férias. Ninguém quer ficar escolhendo viver no mundo encarnado conhecendo o que acontece no mundo espiritual. A liberdade,
o distanciamento do mundo que traz dores, que traz desigualdades, que traz relacionamentos difíceis. Então, para vir para o mundo físico, o espírito tem uma necessidade. Então, a grande maioria de nós é convencida a vir para cá. Não é uma escolha espontânea. Os espíritos chamam dizendo, olha, está chegando a sua hora. Aí dá aquele frio na barriga, aquela dor de estômago, pensando, ai meu Deus do céu, está chegando a minha hora. Então o espírito, quando vem para cá, ele vem lamentando, ele não vem agraciando, agradecendo. A menos que ele sinta uma necessidade muito grande de reencarnar. Deixa eu ver que a fraterna colocou, o espírito pode desistir de reencarnar, nem o encarnado seja a mulher, não pode desistir da gravidez? Também pode, fraterna. Nessa incompatibilidade, né, como eu falei para vocês no nosso encontro anterior, no livro Gestação, Sublime Intercâmbio, do Dr. Ricardo de Bernardi, ele fala sobre essa incompatibilidade vibratória entre os pais, entre a mãe e a criança. Então a mãe, muitas vezes, num pressentimento de que aquele espírito que vai reencarnar é alguém, é um desafeto, ela pode, pela sua vontade, provocar, muitas vezes inconsciente, ela não faz isso porque ela quer. Muitas vezes ela deseja a gravidez por um lado, conscientemente ela quer ser mãe, mas inconscientemente ela rejeita aquele espírito que está reencarnando. E aí pode acontecer de um aborto espontâneo que ela tenha provocado por sua vibração mental, sem que ela tenha consciência disso. Então nós lidamos com energias muito sutis e muito poderosas, tanto do espírito como da mãe. E nesse caso nós temos ali uma assistência muito próxima dos espíritos para que tudo dê certo, vamos pensar assim. Deixa eu ver aqui, por mais assistência que tenha, porque a gente lembra sempre, o espírito quando desiste, ele faz pelo livre-arbítrio, os espíritos não deixam o livre-arbítrio dele, não deixam de respeitar o livre-arbítrio dele, a menos que tenha uma grande necessidade. A Dava colocou, nesses espíritos controlam, a Tuti colocou em cima, né, tem essa história do livro, da terra para o céu, a história de Júlio, que em vida passada tomou um corrosivo e afetou a garganta. É a mesma coisa também, né? Essa parte das expiações, da deformação do perispírito, por uma questão de desequilíbrio mental do espírito também, que afeta a formação do seu organismo, tudo isso pode acontecer. Fernando colocou, né, pois é, mas numa expiação onde o espírito está altamente comprometido e desequilibrado, como ele pode interromper a gravidez? Não, sim, eu entendi. Nesse caso, sim. Quando ele está assim, profundamente desequilibrado e tomam decisão por ele sim, pode. Mas muitos espíritos aceitam inicialmente e no meio do processo eles desistem. Como foi colocado na resposta aqui. Se ele é conduzido pelos espíritos, sem que ele tenha liberdade de escolha, então ele é levado a essa encarnação sem que ele mesmo tenha percepção do que está acontecendo. Então ele é levado a isso forçosamente. Mas nos casos dos espíritos que começam uma encarnação e no meio do processo eles desistem, eles fogem da reencarnação, aí acontece o aborto espontâneo. E isso para ele é muito difícil, é um processo difícil, porque ele vai ter que recomeçar tudo de novo. Então é disso que a gente tem que pensar sempre. Então, lembrando, né, se o espírito não tem condições de decidir, então, e é um processo muito difícil também, né, os espíritos que são responsáveis pela encarnação, eles fazem um trabalho um trabalho duro para fazer com que aquele estado de desequilíbrio vibratório dele não faça a mãe sofrer, por exemplo, ou não interrompa a gravidez. Mas tem esse caso nós vimos aqui na própria resposta dos espíritos. O Armando colocou, né, pelo menos lá ele sabe quando vem e aqui não sabemos quando vamos, né? O pessoal fala, né, Armando, que tem aqui aquela leve intuição do momento da morte, do momento da desencarnação, mas acho que a gente nem percebe isso. É uma insegurança que a gente vive assim do nada, uma impressão meio boba, aquela coisa toda, mas quem vive esse momento, né, da desencarnação, certamente ele deve sentir, ele só não tem tempo de dizer. Né? Imagina que você está assim, dirigindo o seu carro, aí vai acontecer um acidente, o que será que você sente nos momentos que antecedem a sua desencarnação? Não é aquela coisa assim, na semana que vem eu acho que vai acontecer. De repente a impressão que chega são impressões de alguns segundos, alguns minutos antes. Um mal-estar, um incômodo, alguma coisa que
provoca um certo medo, uma certa insegurança, e de repente acontece o fato. E quem vai dizer assim, nossa, eu estou com uma sensação que eu vou morrer? Uma pessoa que fala assim, normalmente ela passa por algum tipo de patologia, né? E aqueles que sentem de fato desencarnam, né? Seria um presságio, né, Júnior? Mais ou menos igual um presságio. O Luiz colocou lá em cima, né, os desencarnados que estão no umbral, né, eles gozam da vida no mundo espiritual. Não, esse estado umbralino, né, que é esse estado de perturbação no mundo espiritual, ele é uma vida no mundo espiritual. Não deixa de ser, de um modo genérico, viver na erraticidade, que ele pode viver de um modo sereno, harmonioso, como ele pode viver de um modo perturbado. Então o mundo espiritual é tudo. O mundo espiritual é você viver num condomínio de luxo como você viver numa favela. Viver no mundo físico. Você pode viver num país europeu de alto padrão social, como você pode viver na África passando fome. Você está encarnado no planeta Terra. Então, na verdade, quando nós falamos em mundo espiritual, nós falamos de um estado mental que ele pode variar ao infinito de um indivíduo para outro. Dependendo do seu equilíbrio, do seu entendimento, das experiências que ele está vivenciando, tudo isso pode influenciar. O Júnior colocou, imaginei que o processo de encarnação fosse um processo sequencial. Em que sentido, Júnior? Não entendi sua colocação. Processo sequencial como? Deixa eu ver aqui. O Brás colocou, enquanto isso, né, o espírito é induzido em sono inconsciente bem antes, né, dorme e acorda com a palmadinha do médico. Né? Pois o detalhe, o Brás, é que, embora o espírito esteja inconsciente, se é possível que ele interrompa a sua encarnação, significa que ele pode ter alguma percepção vibratória daquilo que está acontecendo. O medo é muito grande. Não acontece, às vezes, de nós, dormindo, sofremos ali os nossos pesadelos? Nesse processo também, nós não conhecemos exatamente o que se passa na mente do espírito no momento dessa indução. Qual é o grau de consciência que ele tem, de percepção, de sentir a vibração da mãe. A gente não sabe que a criança sente o desequilíbrio da mãe, o desequilíbrio emocional da mãe? Se sente isso é porque ela não está completamente inconsciente. O espírito ouve. Não contei para vocês um vídeo na internet, um vídeo no Facebook, que foi publicado de um casal filmando ali a barriga da mãe, né, que estava grávida ali de uns 6 meses mais ou menos. E o pai, quando brincava com a criança mexia, chacoalhava a barriga da mãe. O pai fazia cócegas na barriga da mãe, a criança chacoalhava lá dentro. O pai começava a cantar, a criança começava a chacoalhar lá dentro. Então a gente vê que não é uma inconsciência total. Tem uma percepção. Agora, como o espírito julga esse processo, isso é algo que para nós ainda é difícil de avaliar. A Dava colocou, né? Creio que nessa volta à Terra há espíritos que não têm sequer nem poder de decidir, né, de desistir. Né? Então, sob uma imposição do alto para o seu próprio bem. Sim, Dalva, também tem essa questão de imposição. Mas aquilo que eu li para vocês, eu vou ler de novo, para entenderem bem aquilo que eu estou dizendo. Questão 345. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção. Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a tomar o corpo que lhe foi designado? A resposta: a união é definitiva no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que foi designado para o corpo. Mas como os laços que o prendem são muito frágeis, fáceis de romper, podem ser rompidos pela vontade do espírito que recua ante a prova escolhida. Nesse caso, a criança não vinga. Então não é algo assim que eu estou dizendo do meu achismo. Isso é uma questão doutrinária que mostra que durante o processo de encarnação, o espírito desfruta de um livre-arbítrio. Geralmente nós reencarnamos com um certo estado de rebeldia, não querendo, mas sabendo que precisa. Mas muitos espíritos desistem no meio. Porque ele tem esse leve grau de consciência. Então é disso que a gente tem que pensar. Deixa eu ver se o Júnior colocou em cima, pensou que fosse automático, né? Olha, depende de cada um, Júnior. O tempo em que cada indivíduo se encontra no mundo espiritual, naquele estado de erraticidade, depende da necessidade encarnatória que ele tem. Muitos espíritos desencarnam
e dependendo do que aconteceu, ele tem um reencarne quase que imediato, para dar continuidade naquele processo. Tem espíritos que demoram. Camilo Castelo Branco fez uma descrição para nós que ele ficou 80 anos no mundo espiritual, passando por aquele processo de reabilitação após o suicídio, depois de tarefas no mundo espiritual, de preparo e depois encarnação. Tem espíritos que demoram séculos desencarnados, até reencarnarem. Tem outros que demoram menos tempo. Então varia muito de um para outro. E aí, então, quando o espírito está pronto, ele reencarna. Isso que é importante a gente lembrar. Ninguém reencarna saltando de paraquedas sabendo que vai fracassar. Como isso se dá, como é feita essa avaliação, a gente já leu algumas histórias, né, que chegam no mundo espiritual, o espírito relatando as suas experiências, mas a gente não pode tomar a experiência de um espírito e generalizar para todos. Deixa eu ver aqui. A Fraterna colocou, né, o espírito pode desistir de reencarnar. A mulher não pode desistir da gravidez, que a gente comentou agora há pouco, né? Muito bem, vamos lá, continuando. Tá. A gente falava então aqui do estado de perturbação que o espírito vivencia naquele momento. Eu tinha comentado com vocês na semana passada, né, sobre uma suposta psicografia que chegou, que eu tive contato, de um espírito que psicografou durante a gestação, enquanto ele preparava a sua encarnação. Né? Então, ali, como eu falei para vocês, eu só vi essa psicografia, não vi mais nenhuma referência de uma situação dessa natureza, então não posso dizer para vocês que um espírito nessa condição tenha condições tenha condições de psicografar alguma coisa ou de se comunicar. Né? Acredito que isso seja mais uma fantasia do que uma realidade, mas como eu não fecho nenhum assunto, como eu prefiro a ideia de nunca diga nunca, é preciso de mais informações para a gente ter essa orientação. Mas o detalhe é que aqui Kardec continua trazendo uma orientação muito interessante. Ele diz então que o espírito jamais é testemunha consciente do seu próprio nascimento. No momento em que a criança respira, o espírito começa a recobrar as suas faculdades, que se desenvolvem à proporção que se formam e se consolidam os órgãos que devem servir às suas manifestações. Aqui ainda sobressai a sabedoria que preside todas as partes da obra da criação. Faculdades muito ativas usariam e destruiriam órgãos delicados apenas esboçados, eis porque sua energia é proporcional à força de resistência desses órgãos. Né? O que nós temos aqui que é interessante dizer? Que esse processo não de inconsciência é uma palavra muito definitiva, mas de desorientação que o espírito sofre, mesmo após o seu nascimento, passando pelo estado de infância, em que a criança não tem consciência, porque a gente pensa assim, né? Por que a criança não nasce falando? Exatamente porque o Kardec colocou. Muitas vezes uma atividade mental muito grande, muito forte, muito poderosa, faria com que o corpo físico da criança, muito frágil, sofresse lesões. Então, por isso que nós temos que, enquanto o sistema nervoso central, o cérebro em especial, vai se desenvolvendo, a criança tem condições de novas manifestações. Então, para poder fazer isso, é como o espírito ficasse sedado, né? O espírito ficasse sedado para poder, então, gradualmente acompanhar o processo do seu organismo. Até que ele comece, então, a trazer para nós ali as suas ideias, trazer as suas vontades, até ele ter consciência plena daquilo que ele faz. Então, sempre lembrar que o desenvolvimento do espírito, das manifestações do espírito, acompanha o desenvolvimento do seu organismo. E por isso que Kardec coloca que a natureza é muito sábia. Que é exatamente o que ele fala, né? Sabe exatamente o que fazer para que tudo aconteça da melhor forma. O que a gente tem, né, eventualmente, são aqueles casos de crianças superdotadas que demonstram uma inteligência além do normal, fala com mais precocidade, demonstram alguns talentos que são diferenciados, mas é só nisso também. Dificilmente nós vamos encontrar uma criança que, mesmo que ela fale, ela consiga expressar grande conhecimento intelectual. Uma criança de 2 anos que começa a falar,
Impressiona sem dúvida nenhuma. Tivemos um caso de uma criança de 3 anos de idade que já começava a ler. Então esses casos são exceções, que nós não sabemos como isso funciona. Mas de um modo geral, né, exatamente, Zé, né, ele tem ali a máquina, ela restringe a manifestação do programa. Essa que é interessante. A Andrea colocou, né, me lembrei do livro Nossos Filhos São Espíritos, né, que importância é esse olhar sobre os espíritos que estão chegando, sim. E o interessante também de lembrar é que nessa fase que nós estamos vivendo agora, de transição planetária, de mudança de estado vibratório do planeta, a encarnação de espíritos mais desenvolvidos, tanto moralmente como intelectualmente, é aquilo que popularmente são chamadas, né, de uma expressão que eu não gosto, mas é importante a gente contextualizar, das tais das crianças índigo, crianças cristais, que são termos esotéricos para falar desses espíritos mais desenvolvidos, que Kardec mesmo já abordou aqui no final do livro A Gênese, que a gente vai ver lá no final, das novas gerações, né, da geração do futuro. E aí então esses espíritos mais desenvolvidos chegam para fazer um trabalho de transformação do nosso planeta. E alguns desses espíritos começam a se manifestar precocemente. E naturalmente, porque o seu organismo permite essas manifestações. Se a máquina está boa, o espírito começa então a se manifestar. Se a máquina não oferece condições, não adianta. A gente fica imaginando, por exemplo, Jesus, que nós estudamos como sendo o espírito mais perfeito que já esteve aqui no nosso planeta. Como foi a sua infância? Tem alguns relatos de Jesus com uma idade infantil, com 7 anos de idade, brincando com algumas crianças. Tem ali os evangelhos apócrifos que trazem também algumas informações sobre Jesus, inclusive provocando alguns fenômenos mediúnicos, fenômenos anímicos também, mas como são apócrifos, não temos muita fonte, não temos muita certeza, muita convicção disso tudo. Mas a infância de Jesus, eu tive até a oportunidade de fazer um estudo sobre esse tema lá na série Espiritismo Net Brasil, num desses domingos passados, que falava exatamente a infância de Jesus. E aí nas pesquisas nós vamos encontrando, mas quem era Jesus durante a sua infância? Com que idade ele começou a falar? Com que idade ele começou a andar? Será que ele teve uma diferença muito grande por ser um espírito daquela envergadura, mas habitando um corpo físico que também tem as suas limitações? Embora seja um corpo físico que trouxesse uma constituição orgânica mais fortalecida pela própria vibração do espírito, pelo próprio perispírito que o espírito utilizava, pela matéria que ele envolvia o seu corpo físico, né, pelo fluido que ele envolvia, mas ele era um organismo normal. Tanto se fosse diferenciado, ele não teria morrido na cruz sangrando como morreu. Né, inclusive tem Rustang, né, que foi um dos pensadores da época de Kardec. Ele criou uma doutrina paralela à doutrina espírita. Foram 2 doutrinas concorrentes. Kardec até chegou a fazer alguma referência sobre ela, que é até uma doutrina chamada de Rustanguismo, né? Então seria assim, uma doutrina concorrente. Então uma das ideias que Rustang trouxe, que acabou divergindo bastante da doutrina espírita, foi falar que Jesus era um agênere, ou seja, era um corpo criado diferente daquilo que nós temos hoje. Que inclusive a gestação de Maria teria sido uma gestação fluídica, que Jesus não tinha um corpo orgânico como o nosso, mas era um corpo diferenciado. Então, essas teorias que foram apresentadas acabaram não sendo fundamentadas, mas elas foram apresentadas por Jesus ser quem era. Para as religiões tradicionais, religiões católicas e evangélicas e tudo mais, nós temos ali que Jesus era Deus encarnado. Para aqueles que acompanhavam os textos de Rustang, Jesus era um espírito elevado que reencarnou num corpo diferente da nossa biologia. Para nós que estudamos a doutrina espírita, temos então Jesus encarnando num corpo físico normal, com uma diferença de ter talvez um corpo mais saudável, um corpo mais resistente e tudo mais. Talvez não tivesse pego catapora, sarampo, como qualquer criança pega.
um resfriado à toa, porque tem um sistema imunológico mais fortalecido, mas sangrava, como todo mundo sangrava, tinha as necessidades fisiológicas como qualquer outra pessoa, precisava se alimentar, precisava dormir, passava frio, passava calor. Então Jesus encarnando nesse corpo, como foi o processo de manifestação do espírito nesse organismo físico? Isso nós não temos informações nenhuma. E qualquer tipo de especulação pode até levar até a fantasia, né? Deixa eu ver aqui, mas essa ideia de Jean Baptiste Rustang, né, está mais de acordo com os evangelhos, né? Então, os 4 evangelhos que ele escreveu, que fala sobre esses temas, é uma interpretação que ele faz sobre aquilo que é trazido no evangelho. E essa interpretação, você dá a ideia que você quer. No caso da doutrina espírita, quem trouxe para nós essas informações foram os próprios espíritos. Então Kardec, na verdade, desenvolveu todo o raciocínio dele em torno dos ensinamentos que os espíritos trouxeram. Porque Kardec era de família católica. Estudou com Pestalozzi, que era protestante, né? E protestante da região da Suíça. Então, quando ele trouxe para nós essa visão religiosa e depois os espíritos começaram a trazer um conceito completamente diferente, ele começou do zero. No caso de Rostang, ele fez a própria interpretação dele, tanto que ele trouxe essa ideia do corpo fluídico de Jesus, né? Se Jesus foi um homem comum como qualquer outro, o Evangelho se torna um amontoado de mentiras, né? Não, ele não foi um homem comum, ele foi um espírito diferenciado, né? Homem comum são espíritos comuns, então nós temos que pensar assim. Comuns são os homens. Jesus era um homem, sim, mas era um espírito acima do padrão do nosso planeta. Mas o seu corpo físico era o mesmo que os outros, que vivenciava, né, experiências anímicas, mediúnicas e tudo mais, mas era um espírito. Se ele fosse diferente de todos os homens, ele não teria morrido, né? Não sangrava. Como eu falei para vocês, todo o processo de morte, se aconteceu com aquele corpo que ele utilizava, era porque o corpo era igual a todos. Mas o espírito tinha um potencial diferente de todos. É aí que faz a grande diferença. Continuando aqui, vamos lá. Item número 21. Mas ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde lembrança do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões adquiridas anteriormente. Aptidões que haviam ficado temporariamente em estado latente e que, retomando sua atividade, vão ajudá-lo a fazer mais e melhor do que fizera antes. Então, aqui a gente pensa o seguinte: quando o espírito reencarna, ele perde a lembrança de quem ele foi, ele perde a lembrança daqueles com quem ele conviveu, ele perde a lembrança das experiências que ele teve, mas ele guarda as impressões e guarda também as faculdades que ele tinha. Então o espírito, que sempre teve o intelecto desenvolvido no mundo espiritual e nas encarnações anteriores, vai manifestar esse mesmo potencial. Se o espírito vivenciou no mundo espiritual uma situação muito temerosa, ele vai reencarnar trazendo também esse medo, embora ele não se lembre o que provocou aquilo tudo para ele. E a mesma coisa acontece das nossas encarnações anteriores. Não nos lembramos dos fatos, mas guardamos as impressões e trazemos o mesmo potencial. Naturalmente um potencial progressivo, porque cada encarnação o espírito traz um conhecimento maior, uma habilidade maior. Então essa é a visão que a gente tem que ter. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza, continuando. O espírito renasce na condição que adquirira pelo seu trabalho anterior. Para ele é um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Aqui a bondade do Criador ainda se manifesta, uma vez que a lembrança do passado, muitas vezes penosa e humilhante, somada às amarguras de sua nova existência, poderia perturbá-lo e criar-lhe embaraços. Aqui a gente já leu sobre isso, né? Lá no Livro dos Espíritos, falando sobre o esquecimento do passado. Qual a importância de esquecermos o passado? E aí, como eu já trouxe para vocês, conversando com espíritos, né, com um espírito amigo, através de uma psicografia, perguntei, né,
por que não seria mais fácil se nós lembrássemos do passado? E ele respondeu, né, se nós temos dificuldade para lidarmos com as lembranças do presente, muitas vezes constrangedoras para nós, imagina se nós trouxéssemos também as lembranças do passado. Não tem aquela coisa assim, nossa, eu queria esquecer isso da minha vida. Imagina se nós lembrássemos aquilo que nós vivemos hoje e mais aquilo do passado. Por isso, então, essa perturbação, esses embaraços, esses constrangimentos, não apenas daquilo que o espírito sofre, mas muitas vezes algo que ele mesmo pode sofrer. Imagina um espírito que tinha um status social numa existência anterior, tinha ali um tipo de vida, tinha ali uma aparência, e de repente numa encarnação seguinte ele reencarna de um modo diferente, inferior no seu ponto de vista, e que provocaria para ele uma grande revolta. Ou mesmo em contato com outras pessoas, você reencontrar inimigos do passado na mesma família, no seu ambiente social. Então essas lembranças do passado, elas são neutralizadas durante a sua encarnação, mas ele guarda o potencial e as impressões, e depois, no futuro, ele volta a recobrar essas lembranças que são úteis para ele. E continua para nós assim: ele se lembra apenas do que aprendeu, porque isso lhe é útil. Se às vezes ele conserva uma vaga intuição dos acontecimentos do passado, essa intuição é como uma lembrança de um sonho fugaz. É, pois, um novo homem, por mais antigo que seja seu espírito. Ele triunfa sobre novos erros, auxiliado pelo que adquiriu. Quando retorna à vida espiritual, seu passado se desdobra diante dos seus olhos e ele então julga se empregou bem ou mal o seu tempo. Aqui nesse caso, é exatamente isso. O espírito, quando volta ao mundo espiritual, ele se lembra das experiências que ele vivenciou aqui no mundo físico e das experiências que vivenciou em outras existências. Então essa lembrança que ele começa a recobrar quando chega no mundo espiritual vai depender de espírito para espírito, vai depender do seu estado de lucidez, do seu estado de perturbação. Aqui, por exemplo, no Livro dos Espíritos, vamos lá. Separei aqui uma questão para nós analisarmos. Está aqui, ó, questão 307, no capítulo 6, que trata da lembrança das existências anteriores, das existências terrenas. Né? Então, 307. De que maneira a vida passada se desenrola na memória do espírito? Por um esforço de sua imaginação ou um quadro que ele tenha ante os olhos? A resposta: de uma e outra forma. Todos os atos que tenham interesse para a sua lembrança são para ele como se estivessem presentes. Outros ficam mais ou menos no fundo da memória ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, menos importância atribui às coisas materiais. Aqui nesse caso, quanto mais desmaterializado, é quanto menos apego ele tiver com a vida no mundo físico. Porque eu era, porque eu tinha, porque eu fazia. Se para ele isso não tem diferença nenhuma, ele acaba nem se lembrando muito. Nós temos muito isso para nós, né? Quando nós tentamos lembrar do nosso passado, aqui agora desse mundo físico, nós guardamos aquelas lembranças que para nós são mais marcantes. Algumas são mais traumáticas, outras são mais marcantes. A gente lembra de uma festa, lembra de um evento, lembra de um relacionamento, lembra de um local. Por que essas lembranças são guardadas? Porque muitas delas formam aquilo que nós queremos ser hoje. Mas e quanto aquelas lembranças que nós não lembramos mais? Porque não eram importantes. A mesma coisa acontece também para o espírito quando ele desencarna. Ele chega no mundo espiritual e só guarda aquelas impressões que foram mais marcantes, tanto positivamente como negativamente. Aquelas impressões que ele não consegue esquecer. E continua. Fazes muitas vezes a evocação de um espírito errante que acabou de deixar a Terra e não se lembra do nome das pessoas que amava, nem dos detalhes que para ti parecem importantes. É que pouco lhe interessam e cai no esquecimento. Então olha só que interessante, né? O espírito no mundo espiritual, ele pode inclusive esquecer o nome das pessoas com quem ele conviveu. Você lembra de fulano? Você lembra de Beltrano? Ele não me lembro.
É daí então muitas vezes uma dificuldade muito grande que o espírito tem de dizer, de convencer as pessoas que ele era realmente essa pessoa. Para nós pode parecer esquisito, né? Como é que você esqueceu, né? E já é assim, imagina lá, né, Tuti? Que Deus te ajude, né? Vamos lá então. Aquilo de que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a se melhorar. E depois na 308, continuação dessa. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acabou de deixar? A resposta: todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas de um caminho que o viajante percorreu. Mas, como já dissemos, ele não se lembra de uma maneira absoluta de todos os fatos, recordando-os apenas na razão de influência que tenham sobre o seu estado presente. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, perdem-se no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Então, o que nós temos que considerar aqui? Que, voltando ao mundo espiritual e se desprendendo das impressões da matéria, é natural que lembranças comecem a surgir. É como se nós lembrássemos de fatos antigos da nossa vida atual. Mas não acontece para todos ao mesmo tempo. Alguns espíritos, no momento em que eles desencarnam, começam a ter as primeiras impressões. Outros espíritos que acabam de desencarnar guardam lembranças apenas de sua última existência. Então isso varia muito de espírito para espírito. Muitas vezes o espírito vive no mundo espiritual apenas se lembrando de quem ele foi na última existência, do que ele viveu na última existência. Depois de um certo tempo, quando ele se desapegou daquela consciência terrena, né? Bom dia, pessoal. Né? Daquela consciência material, é que ele vai começar então a se lembrar de outros eventos. Então, tanto a encarnação, a última encarnação, como as anteriores, vão surgindo de espírito para espírito de formas diferentes. O Brás colocou, né, para escrever 2000 anos, teve que passar por uma regressão no mundo espiritual. E eu acho que foi uma regressão muito profunda ainda, Brás. Muito trabalhosa. Porque lembrar de detalhes tão minuciosos, né, como foi o caso de Emmanuel, para falar daquelas experiências, foi um trabalho muito difícil, né? O Hermes lembrou, né, para um tema livre, aprendemos que Deus cria os espíritos, né? Cria e continua criando, né? Pergunta: quando Deus cria um espírito, esse já aparece como perispírito ou adquire após a primeira encarnação? Os cachorros têm perispírito, os gatos têm perispírito. O indivíduo, quando é homem, isso é fácil de responder, né? Quando ele é homem, ele nada mais faz do que evoluir daqueles estados anteriores. Simples assim. Não tivemos várias descrições de Kardec, de Gabriel Delane, de animais do mundo espiritual? Esses animais se manifestam pelo perispírito. Se você tem um homem encarnado, mesmo que ele passe por aquela condição humanoide, né? O ato da criação de Deus, a gente não sabe como ele evolui. A gente não sabe nem quando foi, quanto mais como foi. Isso para nós não faz muita diferença, não. Né? Porque não temos nenhuma informação. Os espíritos colocam que simplesmente se encontram sob os véus, né, dos mistérios de Deus. Não se sabe como, não se sabe quando, não se sabe onde. Pois é, mas exatamente qual é o momento em que o espírito começa? Se você pegar uma bactéria, essa bactéria tem perispírito? Talvez tenha algum tipo de energia? Simplesmente não sabemos. E para fecharmos, próximo item. Item 22. Deixa eu ver aqui. Então, esse caso, você está perguntando assim, se na primeira encarnação, se o espírito na primeira encarnação é uma evolução de reinos inferiores, significa que ele já traz o perispírito e vai se transformando para se tornar um homem, para se tornar um humano. Essa que é a questão. Porque quando você fala primeira encarnação de quem? De um princípio espiritual que surgiu aqui, ou de um espírito que na condição humana? Teoricamente sim, já que ele está encarnado. Uma bactéria, vamos colocar a bactéria que é ali o elemento mais primitivo. O fato de uma bactéria ser uma célula, a célula é material. Se ela está viva é porque ela tem um princípio vital.
esse princípio vital provavelmente está animado por um princípio espiritual. Então, provavelmente sim, desde o início vem com esse vínculo. Não, eu não acredito não, Hermes. Um espírito sem perispírito? Não, porque tudo começa, né, aqui no... A evolução do espírito começa aqui. Né? Então ele surge talvez simultaneamente, não tem como saber. Qualquer coisa que a gente falar aqui vai ser especulação. Simplesmente não sabemos. E não temos também de onde tirar. 22, vamos em frente. Não há, portanto, solução de continuidade na vida espiritual, ou seja, não há interrupção na vida espiritual, apesar do esquecimento do passado. O espírito é sempre ele, antes, durante e depois da encarnação. A encarnação é apenas uma fase essencial, especial da sua existência. O próprio esquecimento ocorre apenas durante a vida exterior de relação. Durante o sono, parcialmente desprendido dos liames carnais, reconstituído a liberdade e a vida espiritual, o espírito se lembra, pois sua visão espiritual não está mais tão obscurecida pela matéria. Aqui, quando o Kardec fala que não existe interrupção na vida espiritual, existe um conceito muito interessante, que é importante, que nós que estudamos a doutrina precisamos focar, é falar sobre vidas passadas. Essa expressão vidas passadas, como nós já trouxemos para vocês, é uma expressão equivocada. Porque nós não temos vidas passadas, nós temos uma única vida. Nós temos experiências passadas, vivências passadas, existências passadas, mas a vida continua sendo única. Então quando eu falo, na minha vida passada você foi, mas quantas vidas você teve? Se você é um espírito imortal que tem uma evolução linear, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Então toda vez que você fala assim, nossa, eu gosto de histórias de vidas passadas. Então é uma expressão equivocada, embora ela seja muito popular, muito disseminada, nós temos que corrigir esse termo para poder expressar exatamente as nossas ideias adequadas às nossas intenções. Então quando se fala que não existe interrupção, então o espírito ora está encarnado, ora está encarnado, ora está desencarnado. Então ele continua nesse processo de mudança de dimensão, mudança de esfera existencial, mas ele continua sendo o mesmo, tanto que eu não tenho vida passada. Eu tive uma experiência passada, porque aquela experiência que eu tive influenciou na minha existência atual. Então não é assim, no passado eu fui. Não, no passado você não foi, você continua sendo quem você era. Mas no passado você teve uma vivência diferente, com nome diferente, num lugar diferente, com pessoas diferentes, com experiências diferentes, com uma sexualidade diferente, mas você continuava sendo o mesmo indivíduo. Então quando nós separamos as nossas vidas passadas, dá a impressão de que uma não teve... É uma questão de sorte e azar. Na minha encarnação passada, na minha vida passada eu fui um faraó. Hoje eu nasci torcedor do Corinthians. Olha que contraste. Olha que evolução que teve. Na verdade não, na verdade nós temos uma única existência que vai se somando a tantas outras existências e experiências para fazer com que eu seja aquilo que eu sou hoje. Então não dá para a gente dizer assim, olha, eu queria esquecer aquilo que eu fui no passado. Se você apagar a sua própria história, você praticamente se apaga. Você se anula, você deixa de existir. Porque com todas as virtudes, com todas as imperfeições, nós somos então somando valores para nos tornarmos aquilo que nós somos hoje. É muito comum, principalmente para nós que somos espíritas, principalmente para aqueles que não estudam, principalmente, né? Sempre marcar, sempre colocar como culpado daquilo que nós vivenciamos hoje as experiências do passado. Então ele fala assim, nossa, isso aqui que eu estou vivendo hoje é meu karma do passado. Como se no passado ele não tivesse culpa nenhuma de viver o que ele vivencia. Como se no passado ele fosse uma pessoa má e hoje ele é inocente. Então por isso que é importante a gente pensar sempre nessa continuidade, nessa evolução do espírito, vivendo tantas e tantas experiências. Se hoje você tem uma dificuldade, foi porque no passado você criou a dificuldade.
ou pode ser no presente também, mas quando a gente fala sobre essa ideia de provas e expiações. Então, 3, 4, 5, 10, 20 mil encarnações, como nós vamos saber? Mas todas elas são sequenciais. Elas vão então se somando para trazer aquilo que nós somos hoje, e vão continuar se somando para a gente poder chegar no futuro numa condição melhor, que é o que a gente deseja. Deixa eu ver aqui. A Flor Bela colocou em cima, bom dia, né? Deveríamos lembrar-nos. Deixa eu colocar aqui, peraí que subiu um pouquinho a tela. Vamos lá. Deveríamos lembrar-nos de como foi a última encarnação para podermos evoluir sobre ela. Pois é, Flor Bela, eu falei um pouquinho antes de você chegar que essa seria uma ideia muito interessante, desde que as lembranças do passado fossem agradáveis. Se elas fossem desagradáveis, se você se lembrasse que hoje o esposo, o filho, os pais tivessem sido seus inimigos e você olhasse para eles sabendo que eles foram seus inimigos, ou se você se olhasse e dissesse assim, olha, eu fiz tal coisa horrível do passado, certamente nós entraríamos num processo de desequilíbrio muito profundo. Nós gostaríamos de nos lembrar do passado, desde que o passado fosse bonitinho e cor-de-rosa. Mas se nós começássemos a lembrar dos problemas do passado, que certamente havia, porque quanto mais voltamos no tempo, maiores são os nossos erros. É uma tendência natural, nós estamos progredindo. Se nós estamos evoluindo, significa que o nosso passado, quanto mais antigo for, mais problemático também foi. Aí eu me lembrasse do passado como se eu fosse um senhor de escravos, escravizando pessoas, matando pessoas. Se eu tendo consciência do erro e sendo consumido pela culpa, como eu evoluí a partir daí? Então por isso que os espíritos dizem que nós não nos lembramos dos fatos do passado, mas guardamos as impressões do passado. Aquela impressão de culpa, aquela impressão de medo, porque isso nos ajuda a modificar. Francis colocou, né? Bom dia, Francis. Não seria contrariar o princípio do esquecimento do passado? Qual exatamente, Francis, que você colocou? Me traz de novo aqui, porque eu comecei a falar muito e perdi a deixa que você pôs aí. Já pensou, Dalva? E você tem que conviver com esse traste agora que te decapitou? Com relação à encarnação atual, escreve melhor, que eu ainda não consegui me pegar o ponto que você comentou. Deixa eu ver aqui, né? A Cristalina colocou, né? Por favor, me explica, né? O que significa sonhar fatos muito antes deles acontecerem, né? Isso aí é um processo anímico que pode ser também mediúnico, chamado de presciência, né? Ou de pré-cognição. A gente tem assim alguns conhecimentos de fatos, né? Que isso é muito mais comum do que a gente imagina, Cristalina. Que você tem a impressão, né? Você guarda, você tem o conhecimento prévio de alguma coisa que vai acontecer. Muitas vezes quem vive esse tipo de experiência vive de uma forma passiva, ou seja, você vê o fato, mas não pode fazer nada. E isso é muito angustiante para algumas pessoas, dependendo daquilo que ela guarda. Teve um caso de uma jovem que ela sempre sabia que alguém ia desencarnar. Isso é um fato real, é um fato, né? Ela sabia que alguém ia desencarnar, ou ela ouvia alguém dizendo que aquela pessoa ia desencarnar. Pouco tempo depois a pessoa desencarnava. E ela falava assim, mas eu não quero sentir isso. Não quer, mas sente. Para que isso serve? Para sensibilizar a pessoa, para ensinar alguma coisa para ela? Lembra das anteriores, né? O que foi, o que fez. Né? Não, pois é, Francis, né? Isso, o esquecimento do passado, ele tem exatamente esse objetivo. Nos dar essa liberdade para começarmos, né, sempre recomeçarmos a partir de uma nova existência. Porque do contrário, né, nós viveríamos mais o passado do que o presente. E quando você vive do passado, isso é uma ideia da atualidade para nós, né? Quem vive no passado não vive o presente.
Então aquela pessoa que fica assim, quando eu era jovem, quando eu não sei o quê, quando eu viajei, quando eu fui, tá, mas o que você faz e o que você pretende fazer do seu futuro? Então tem pessoas que simplesmente não se desenvolvem, pessoas que não crescem, isso na vida atual. No caso de uma encarnação, para outra, a gente pode imaginar a diferença que é ainda, né? Bom, deixa eu ver aqui, a Fraterna colocou, né, em que adianta não sabermos o passado ao reencarnar? Se quando desencarnar vai dar de cara com ele, né? O fato é esse, Fraterna, nós não nos lembramos dos fatos, mas nós guardamos as impressões. É importante a gente guardar essa ideia, porque ela é a chave de muitas situações que a gente vai estudar. Então você olha para uma pessoa da sua família e fala assim, eu não gosto dele, ele não gosta de mim. Tá, mas você sabe que precisa tentar viver da melhor forma possível. Agora, se você lembrasse quem ele foi, aí certamente isso seria definitivo para não aproximar ninguém. Então nós não lembramos das coisas que aconteceram, né? O Francisco colocou, eu sempre fui contra o segmento dos espíritos que procuram saber de suas encarnações anteriores, né, e o que aprontaram, né? Eu não sou contra, Francis, mas ao mesmo tempo eu acho que depende muito do objetivo de cada pessoa, né? A terapia de regressão de memória, como o próprio nome diz, é uma terapia. E ela ajuda as pessoas a se desvencilharem de fatos dolorosos do passado. Agora, qualquer tipo de aventura exploratória, apenas para poder satisfazer a curiosidade, isso pode provocar, trazer muito mais perturbação do que certeza, né? Então, para quem estuda a terapia de vivências passadas, conhece o objetivo, sabe dos resultados. Então, independente do segmento, eu acho que para nós espíritas que temos esse conhecimento, isso é muito mais favorável ainda. Então, agora, para quem busca se aventurar, é uma negligência para aquele que busca e é uma negligência para aquele que favorece a busca. No caso de um terapeuta que satisfaz a curiosidade. Então, como sendo terapia, é uma medicação. Tem casos que sim, muito necessário. Nós temos casos de depressão seríssimas, casos de fobia seríssimas, que a pessoa não consegue se desvencilhar, que é através dessa experiência que ele consegue quebrar. Né? Verusca, uma vez eu conversei com uma senhora que eu falei assim para ela, eu tinha muita vontade de conhecer meu passado. Ela falou assim, pense um pouquinho naquilo que você faz hoje que você vai saber. Eu nunca mais falei mais nada. Né? A regressão tem que ter muito cuidado. Não, a regressão tem que ter cuidado, Cristalina, uma cirurgia tem que ter cuidado, um remédio que você toma tem que ter cuidado. Tudo que interfere no nosso equilíbrio, se não for bem tratado, pode ser problemático. Né? Então, qualquer caso que você vai... Se você vai num psicólogo e o psicólogo não conduz bem a terapia, você sai pior do que você voltou. Então a gente lembra que não é somente isso que traz problema. São várias e várias situações. Né? Pois é, Miriam, eu acho que alguém desencarnou na segunda-feira, não é possível. Então, muito bem, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, né? Chegou aqui na nossa hora. Nós paramos aqui no item número 22 e nós vamos para o item número 23 para fecharmos aqui o nosso trabalho de hoje. Né? Então a gente conversou aqui sobre esse processo de encarnação. Como eu falei para vocês, ele é um tema que é muito instigante, né? Como a gente viu aqui, né, a participação de vocês. Ele é instigante, ele desperta a nossa curiosidade, desperta a necessidade de saber. Temos muitas informações, né? Sim, Fernando. Né? Então, muitas informações para falar sobre isso, mas a gente vai seguindo, né? Desde o que é possível. Né? A gente começa às 9, Virusca. Das 9 às 10h30, de segunda a quinta, e das 9 às 10 de segunda a sexta. De segunda e quarta estudamos a Gênese, de terça e quinta nós estudamos o Evangelho, e de sexta-feira estudamos então o Fonte Viva. Na próxima quinta-feira, agora também a última quinta-feira do mês é tema livre, a gente deixa aqui à vontade para a gente conversar sobre qualquer tema. Né? Então a gente continua aqui então evoluindo, né? Nós estamos no capítulo 11, Gênese Espiritual. Bom, fechando por aqui então o nosso estudo de hoje, pessoal. Eu vou passar